roteiro, né? Todo mundo falando antes do presidente Lula, para que as pessoas tenham essa interação e aguardem o presidente Lula entrar para poder falar, para que as pessoas não possam se dispersar. Mas o horário do almoço está chegando, né? O horário da fome está batendo e está todo mundo aí há 2 horas esperando o presidente falar e até agora nada, né? Então temos um evento com dança, com música, é deputado falando, é vice-presidente, é ex-ministro. Todo mundo vai falar antes do presidente Lula, a gente segue acompanhando quem serão esses aliados. Já no Rio de Janeiro, Flávio também ainda espera para poder falar. Eu quero chamar a Rebeca Ligabi, nossa repórter que está lá. Não, desculpa, vamos para o Rio. Para o Rio de Janeiro a gente fala com a Bruna Lima, que está lá acompanhando o evento do Flávio Bolsonaro. Bom dia de novo, Neila. Continuamos aqui em Copacabana. O Flávio Bolsonaro subiu no trio há pouco tempo, com bastante atraso, né? O ato estava previsto para começar às 10 horas, que seria 1 hora para os candidatos estaduais falarem sobre o estado do Rio de Janeiro e mais 1 hora e meia para os cargos majoritários. Mas o Flávio Bolsonaro acabou de chegar no trio, tem coisa de 15 minutos. O evento, ele atrasou porque ele tem um público menor do que era esperado. Então, a maior parte das pessoas que estão aqui são cabos eleitorais. Foi o apoio, né, das pessoas que não estão sendo pagas para estarem aqui trabalhando como cabo eleitoral foi muito menor do que esperado e foi por isso que deu uma atrasada no ato. A gente está aqui no corredor onde o Flávio Bolsonaro entrou, não sei se dá para perceber aqui pelo meu enquadramento, que esse corredor foi o que ele percorreu até chegar no trio. Isso aqui, 10 horas da manhã, estava vazio, não tinha ninguém. Então não dava para o Flávio Bolsonaro entrar dessa forma. Um pouco antes dele entrar, esse corredor ficou tomado de cabos eleitorais com diversas bandeiras de vários tipos de candidato e agora já está vazio de novo porque a maior parte das pessoas foi para trás do trio, porque eles estão olhando para o outro lado. O pastor Silas Malafaia ontem, eu falei com ele disse que não viria no ato, mas ele mandou uma mensagem para o Flávio Bolsonaro. Já é uma tradição do pastor Silas Malafaia não participar de atos de lançamento de campanha, mas ele participou ali da forma indireta, e isso era uma surpresa que o pessoal do PL já vinha falando que ele faria. Agora, assim como no evento de Lula, estão falando apoiadores. O Flávio Bolsonaro está do lado da mulher dele o tempo todo, como a gente falou na minha primeira entrada ao vivo, antes de começar o evento, ali para representar aquele símbolo da mulher. Acabou de falar a Cris Tonieto também, que é um grande nome, quadro aqui do Rio de Janeiro. E agora está previsto para falar os senadores, os candidatos ao Senado, Carlos Jordi, Carlos Portinho e, o último, claro, será o Flávio Bolsonaro. Mas é isso. Chegando o horário de almoço, o evento estava previsto para acabar 12:30, mais ou menos, e agora o Portinho ou o Jordi vai começar a falar. Eles estão anunciando aqui agora. Então, depois dele, ainda deve ter Carlos Portinho vai falar, depois o Carlos Jordi, depois o Douglas Ruas e depois deve ser o Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, Valdemar e Rogério Marinho. Então a gente está aqui esperando nessa expectativa também. O evento ainda eu acho que vai longe por aqui. Bom, a gente está vendo agora o Carlos Portinho falando, né, aliado, senador Carlos Portinho falando aí antes do Flávio Bolsonaro. Então ainda temos Carlos Portinho e Douglas Ruas para falar antes de Flávio Bolsonaro. E eu quero saber também os bastidores e como é que está lá no meio do público em São Paulo. A gente consegue chamar a nossa repórter Rebeca Ligabi? Bom dia, Bíblia Cândido! Bom dia, Neila. Bom dia para quem está assistindo. É isso, a gente está aqui no primeiro ato da campanha do presidente Lula, da reeleição
dessa que pode ser a última eleição do presidente Lula. Agora quem está falando é o Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo. O local escolhido para esse evento foi o estádio 1º de Maio, que fica aqui na Vila Euclides, na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo do Campo. Essa escolha tem aí um apelo simbólico, já que foi aqui que Lula começou a trajetória política lá nos anos 80 como sindicalista. A expectativa é que o presidente Lula discurse logo mais. A estimativa, na verdade, é que tenham 20 mil pessoas aqui no estádio. A gente consegue ver aí que tem bandeiras de vários partidos, como o PCdoB, PSB, PV, PDT, PSOL, Rede, já que o presidente Lula é o único candidato na corrida presidencial que não tem uma chapa puro sangue, ou seja, ele tem apoio de outros partidos. Aqui no evento eles apresentaram já um novo jingle e também o slogan da campanha, que é Brasil para mais. Logo mais a gente vai ver como vai ser o discurso do Lula, ele deve comentar aí o plano de governo. Em relação ao discurso, aliados querem que ele faça um discurso mais objetivo, mais combativo também, já que no último evento, quando foi a convenção partidária que oficializou a candidatura dele, ele falou por mais de 1 hora. Então logo mais a gente vai ver como vai ser. A escolha aqui de São Paulo também representa uma estratégia de quebrar aí uma resistência que o eleitorado paulista tem em relação ao PT, principalmente no interior. Bom, a gente segue então direto lá para o ABC Paulista, para São Bernardo do Campo, onde o presidente Lula já começou a falar. Eu sempre digo que eu nunca vou morrer de infarto causado pela emoção, porque eu sou corintiano. E como eu já sofri muito com o meu Corinthians, eu quero dizer que a emoção de hoje é uma emoção ímpar. É uma emoção que eu estou sentindo muito mais forte do que a que eu senti em 1969, aqui mesmo nesse estádio, quando a gente não tinha um palanque bonito como esse. Não sei se vocês perceberam aquela foto que eu estou em cima da mesa. Aquilo é uma mesa do bar que foi tomado emprestado, porque a gente chegou aqui, tinha milhares de pessoas e não